Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Fati, esse é o Duda e esse é o Meni. Meni? Quem é o Meni? Então hoje nós vamos conhecer o Meni, um caminhão de expedição que uma família de franceses está viajando o mundo, e ele é um caminhão de expedição tamanho família lindão. Vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui no Camping Fez com o Kong, estacionados depois de ter passeado na Medina. Ontem foi demais, a gente está até agora aqui relembrando tudo que a gente viveu ontem. Foi um dos dias mais legais da nossa vida. Só que enquanto nós estamos aqui no Camping Fez, chegou o caminhão dos nossos amigos do Meni Family. Aquele caminhão de expedição, o primeiro caminhão que a gente viu vindo aqui para o Marrocos, lá na balsa, no ferry. E eles pararam aqui pertinho de nós. E como eu sei, tem muita gente aqui no canal que ama o mundo Overlander, caminhão de expedição. Então toda a oportunidade que eu tiver de eu conseguir mostrar para vocês os caminhões mais legais que a gente passa pelo caminho aqui no Marrocos, eu vou pedir autorização se eu posso filmar, né? Eu acho que eles vão deixar. Eles são uma família de franceses que estão viajando ao mundo. Ele, a esposa dele e a filhinha. Oi, Brasília! Sofia, o Ed e a Mali. É tão difícil para nós falar esse nome, né, Mali? Eu achei lindo o nome dela. Tem 10 anos, ela estuda de qualquer parte do mundo. Toda manhã antes deles partirem viajar, ela estuda. E hoje a gente está indo ali para conhecer o caminhão deles por dentro, porque o fora a gente já viu que é lindão, é um monstrão. A gente está aqui com o Eri. O Eri é francês, ele tem esse monstrão atrás. Eu também chamo o Kong de monstrão, mas esse aqui realmente é muito maior do que o Kong. É um caminhão de expedição tamanho família. Eri, me fala um pouquinho mais do seu caminhão. Por que você que construiu ele? Então você fez um tamanho específico para fazer um tipo de viagem específico. Se você puder me contar um pouquinho mais. We are a family of 3 persons. My name is Eddie, my wife is Sophie, and we have my daughter, she's Miley. And the truck, this is a man, and his name is Manny. Now we travel all around the world, and I built it last 2 years ago. Esse caminhão, então, essa parte aqui do chassi era nova. Yeah, it's new. O ano 2023, você comprou ele zero e você anexou essa parte da frente na casa que fica atrás. Qual o tamanho da casa? I want the big box if it's possible. Então a casa só 6,4 metros e quando você pega o chassi mais a casa, a gente está falando de 8,8 metros. Então é bem maior do que o Kong. O Kong, para você ter uma ideia, a casa tem 4,9 metros e o caminhão inteiro 7,8. Então a distância entre eixo ela é um pouco maior, 4,5 metros de distância da roda da frente para a roda de trás, né? O que faz também o caminhão andar mais confortável, né? The cabin is on air, okay. E a gente sempre compara um MAN novo com um caminhão antigo que é o Kong, restaurado e assim por diante. Mas quando você entra na cabine, parece que você está realmente num carro novo, num caminhão novo. Então eu queria que você me mostrasse ali dentro. Então, Eri, esse daqui é praticamente é como se estivesse dirigindo um carro. 220 cavalos você tem nesse caminhão, é isso? Uau! And we are gearbox 12 gear, Ok. automatic. For the Matic, stock Matic, in the off-road. O caminhão, então, você consegue transportar legalmente 4 pessoas, é isso? E olha que legal, nesse caminhão você tem um sistema de, quando você anda no deserto, você aperta um botão aqui, roda o ar aqui dentro e a areia do deserto não entra na cabine. E também tem praticamente tudo eletrônico, então num toque de botão você consegue ativar o GPS, você liga, lógico, o ar-condicionado que está dentro da cabine aqui, não ali no teto. E você também tem opcionais que são bem comuns em carros novos, que é, por exemplo, o ABS, que é um ABS para fora de estrada e um ABS para estrada, também num toque de botão. Então é aquela coisa, você tem pontos muito positivos de ter uma cabine como essa nova e alguns pontos, lógico, como eu já falei no passado, negativos, que são os eletrônicos. Os eletrônicos podem quebrar e daí você precisa de um técnico da MAN para consertar. Antigamente era um problema esse negócio dos eletrônicos, mas hoje em dia tem
mais de 2.500 representações ao redor do mundo. Aqui no Marrocos, né, a gente nem imagina. Então é bem tranquilo, mas raramente dá problema, né? Então eu acho que talvez seja uma vantagem. O Duda, ele queria muito o caminhão Lobão. Eu fiquei insistindo pra gente comprar o Kombi, porque na minha cabeça tem que ser um negócio, tipo, bruto, sabe? Vai meter a mão na graxa, vai se virar sozinho se der problema. Mas ó que legal, aqui dentro do caminhão, você consegue, inclusive quando você tem um problema, você já identifica onde está a concessionária mais próxima de você. Então, são esses eletrônicos que eu adoro essas coisas novas, esses gadgets eletrônicos. Então, assim, é um playground esse caminhão, porque tá tudo aqui eletrônico nas suas mãos. E esse daqui é o comando do sistema hidráulico que ele tem. Então, por exemplo, quando para num lugar como isso daqui, tá torto do lado direito, não é que nem a gente lá no Congo, que eu pego a minha corrente lá de neve, coloco embaixo do pneu e assim por diante. O Eri, ele aperta um botãozinho aqui e o caminhão ele nivela certinho, daí ele não dorme de um lado assim ou do outro, fica funcionando super bem. Não, e além de poder dormir bem, quando você tá com o tanque cinza quase inteiro vazio, ele aperta um botão e o caminhão vai mais para o lado para soltar todo o tanque cinza que tem ali. Bom, né? Sério, agora o Duda vai querer vender o Kombi para comprar um caminhão desse lá, não. Você consegue fazer tudo aqui da porta. Ligar o pisca-pisca, abrir a janela, ligar as luzes ali em cima. Tem todos esses comandos duplicados aqui na porta, né? Para segurança. This is all for wash. Então você guarda todas essas coisas de limpeza aqui, é um pequeno storage que fica aqui na cabine. Um de cada lado, legal, ótimo. Então ele fez assim em duas partes, porque na Europa você não pode usar essa daqui que é super fechada por causa dos faróis. Então se ele tem um problema com a polícia, ele abre essa daqui e essa outra parte, essa gradinha interior, ela é homologada. Então ele não toma multa, ele só pega essa gaiolinha ali e leva para dentro. Então, não sei se vocês lembram, lá dentro a gente estava falando sobre a areia do deserto. Então, isso daqui é o filtro que suga toda a areia para não entrar ali dentro, junto com o ar e o ar-condicionado. Então, ele separa ali e a areia não entra aqui, né? Yes. Vendo ali em cima os seus faróis de milha. Você colocou 4 faróis ali. Uau. Então, esses faróis ali em cima, ele consegue ver 2 quilômetros para frente, tem 12 mil lumens. E ele escolheu mais pelo estilo, porque quando você liga esses faróis durante o dia, ele faz uma cruzeta assim. Então ele tem um estilo bem diferente. Então esse caminhão ele tem lógico, o motor é moderno, então ele tem Euro 6, você tem que fazer o AdBlue. O AdBlue é aquele sistema que você coloca para não poluir, né? Então, na Europa, especialmente, os carros cada vez mais eles precisam utilizar esse tipo de sistema. Então, esse tanque que está aqui é onde você coloca o AdBlue, você não vai ver a fumaça preta saindo do caminhão. Não tem mais lugar para armazenar coisas. Esse daqui é na parte da frente, estou vendo que provavelmente tem os filtros de água. Tem a entrada ali dentro e tem uma tomada de saída. Aquela tomada de saída é que nem na Joy. Sabe aquela deck wash pump que a gente tem lá? Que serve para lavar o barco com água salgada ou água doce. Ele tem isso aqui também no caminhão para poder lavar o caminhão com a 700 litros que eles têm ali, né? O Paty quer saber quanto você está gastando de água para lavar o caminhão, porque o caminhão é grande. I never wash it. For like 2 years ago, I never watched it. Just the glasses, the windows, and the solar panel. O aquecedor fica lá do outro lado e ele optou por fazer essas portas dos dois lados. Então, dessa forma, ele usa aqui para água e do outro lado tem a parte de aquecimento. This is the stair or escada? Escada. Escada. Donc, this is a ramp you can put in the truck. Então, isso daqui, além de usar como uma plataforma aqui em cima, quando ele fecha e o caminhão está em movimento, ele também deixa completamente fechado os tanques de combustível. Então, ninguém pode chegar ali e roubar o combustível, como é possível no ponto. Yeah. Maybe in Africa or countries difficult for the gasoline, it's expensive. 700 litros no tanque. E a sua autonomia com esses 700 litros? 2,800. Então, 2.800 quilômetros você está garantido se você encher os seus tanques, que são 2 tanques de combustível. Dois tanques. 300 here and 400. Então, 400 de um lado e 300 do outro, do seu tanque de combustível, mais ou menos 3.000 quilômetros. Excelente. Cucina. Essa daqui é a cozinha externa dele, não é para guardar nada. Então ele colocou a parte de churrasqueira, fogão,
tudo para cozinhar na parte externa e é bem grande. Desse lado você tem 220, 110, então você está nos Estados Unidos, você está no Brasil, por exemplo, em alguns lugares a gente tem 110. O caminhão vai funcionar plugado na tomada All também. around the world. Dá para fazer pão na chapa aqui, hein? E as bicicletas elétricas que você leva aqui, você consegue carregar no caminhão também? We have all charger here, and I put it and I charge all the electrical bike 24 volts. Yeah. Então são 900 amperes-horas ligado em 24 volts, que faz com que esse banco de bateria seja enorme. Eric, quanto tem de painel solar? 2.500 watts de painel solar. Então isso significa que dá para carregar as baterias muito rápido. Né? O gás é sempre um problema, então eles optaram em não ter nada com gás, é tudo elétrico nesse caminhão e o problema do gás, em todos os países que você vai, é um adaptador diferente. É o mesmo problema que a gente tem na Joy, a gente tem gás na Joy ali para fora, né? Mas a opção de elétrico com 900 amperes-horas funciona super bem. A eletricidade ele tá falando que ele prefere porque é grátis. Grátis, entre aspas, porque ele comprou um monte de painel solar. Então ele investiu dinheiro na frente para poder falar que é grátis depois. Funciona super bem. Então, mas ele estava explicando que realmente funciona como uma forma de redundância, porque se der um problema geral de eletricidade, ele também tem gás. Ele estava falando como aquecer a cabine, né? A gente teve alguns problemas com o Webasto no passado e ele consegue aquecer também de uma forma elétrica ou com o diesel, da mesma forma que a gente tem lá no Conk. Essa é a grande vantagem de você montar o seu próprio caminhão, que ele está explicando, porque quando dá problema, ele sabe exatamente o que está dando problema e como solucionar. Meros mortais, que nem eu, que não construí o caminhão, quando dá problema, eu preciso recorrer aos experts para poder entender o que aconteceu, para tentar arrumar, mas sem dúvida alguma é uma grande vantagem construir o seu próprio caminhão e eu acho que a construção em si é difícil. E legal, porque o Eri ele tem um canal no YouTube que ele documentou a construção desse caminhão, do Manny. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar o link aqui para vocês até olharem como é que foi esse processo de construção. E uma pergunta que eu tenho para você, Eri, é quando você foi construir esse caminhão, você tinha já o conhecimento de como construir um caminhão ou você adquiriu isso no caminho? I want to have a truck, you know? And me, when I want to do something, I study. This is my life, you know? And this truck, you can buy in a manufacturer or Germany, but it's a lot of money. For the reflection, maybe I work 2 years. But after, when I have to do the 3D plan and all the installation system for water, for heater, for electricity, for just build the truck, I built it in 2 months. Parece que o Eri tem um outro caminhão de spare parts aqui, de partes sobressalentes. Então, assim, eu tava perguntando aqui, porque eu perguntava, não, se der um problema ali na bateria, eu tenho uma bateria essa, eu tenho isso, essa. O que ele guarda dentro também aqui são sempre essas luzes de alta potência, porque caso tenha algum tipo de problema, à noite ele consegue iluminar o caminhão inteiro de todos os lados. Então são 15 mil quilos. Definitivamente, esse é o caminhão para você ficar do lado o tempo todo, porque você encalhou, você quebrou, qualquer coisa que acontecer, ele tem alguma coisa para resolver aqui. A motosserra. Heavy weights, light weights. Just for... Esse é para carro, por exemplo, quando o carro atola, ele utiliza esse daqui para conseguir desatolar, que é 8 toneladas, ou aquele lá 15 toneladas para o Kong. Você viu que interessante isso daqui? Isso daqui é lógico, quando você atola, você vai usar isso daqui para sair. Mas quando você está na areia, ele afunda tanto, o Eri estava falando, que ele utiliza sei lá, é a coleirinha. Você coloca a coleirinha aqui para você poder puxar depois que afundou todo na areia. E aqui na Europa, eu acho que no Brasil também, existem algumas leis que você precisa ter esse para-choque para baixo para evitar a colisão. Alguns caminhões têm, outros não têm. E essa plataforma é elétrica para que ele possa abaixar e o pneu vai ali no chão para poder tirar. Então facilita muito. Então se ele tiver um problema no tanque, precisar eliminar toda a água que ele tem ali no tanque dele, ele consegue abrir essa válvula e tudo sai fora do caminhão. Alguns caminhões que não tem isso.
Então acaba sendo um problema, mas ele conseguiu instalar essa válvula aqui, que ajuda bastante, já a água sai fora do caminhão. Quando ele projetou o caminhão, uma coisa que ele tinha muita preocupação é com a água, porque a água, se um tanque, por exemplo, ele quebra, a água ela vai por todos os lugares e destrói todos os eletrônicos. Então ele fez vários buracos que a água poderia vazar antes de chegar nos eletrônicos. Então fica tudo ali perto do tanque de água. Ele instalou 2 tanques de água cinza, um de 300 litros ali, que é só para parte do chuveiro, quando você lava a louça e assim por diante, e um aqui atrás que fica só para a máquina de lavar dele. Então assim, ele consegue separar esses dois. Assim, normalmente quando você vê um caminhão de expedição, o tanque de água cinza, ele tem, sei lá, no máximo 150, 200 litros. Aqui são 500 litros de água cinza. Esses 2 pontinhos é um sistema que tem para que os tanques de água não explodam, porque eles são tão grandes. Então você precisa de um sistema para sugar o ar ali de dentro, para quando você estiver andando na estrada, ele não bater com força ali e estourar o tanque. O Eri estava falando aqui que uma das condições para poder ter um caminhão como esse daqui foi que a esposa dele falou que tem que ter uma cama de 1,60 m. Então essa é uma cama gigantesca que eles conseguiram colocar ali atrás, fica montada 100% do tempo, né, com os armários ali do lado. No projeto original, ele pensou em fazer essa cama daquele tipo que sobe e desce. Sabe que a gente tinha na Juve? Então, era desse jeito. Só que como aqui cada um acorda num horário diferente, toma café num horário diferente, com aquela cama você tem a grande desvantagem que uma vez que você subiu, acabou, né? A pessoa não pode ficar na cama, mas você ganha muito mais espaço durante o dia, né? Então eles resolveram fazer essa, que é uma cama que é fixa 100% do tempo, e assim dá a liberdade de cada um fazer na sua hora, né? O designer do caminhão, ele não fez reto aqui, ele fez dessa forma, para 2 razões. A primeira, você ganha mais espaço aéreo aqui, então parece que tem mais volume, e a segunda, a Sophie, toda vez que estava ali cozinhando, ela é um perigo, né? Então, às vezes pode ser perigoso. Então, ele projetou dessa forma, curvado, que, olha, São acho que pessoas ficou altas bem, aqui, né? ó. O Duda ele teve que subir aqui em cima Ó. do banquinho, e mesmo assim ele não consegue bater a cabeça lá, pra vocês terem uma Agora eu noção. fiquei da mesma altura do Eri, olha lá. People say me question. Então, aí ele está explicando que os tanques de água ficam ali embaixo. Então, quando você está nessa área central que você entrou no caminhão, olha só, você está aqui e olha o que é alto. Eu não consigo nem encostar a mão no teto. No Kong, eu já consigo encostar a mão, porque foi feito só num nível só, os tanques estão ali. Então ele colocou os tanques dos lados e aqui no centro, sem nada, você tem um volume muito maior que dá uma impressão de muito, muito espaço, mais do que realmente você tem. Então aqui, ó, tá o tanque e aqui no banheiro também tem um outro tanque. Ela tem uma máquina de lavar, eu tenho inveja dela. Tem um painel da Victron grande para você poder ver todo o consumo da bateria. É uma visualização muito fácil de ver. Isso daqui é para o aquecedor colocado ali. Essa é para a parte de aquecimento do boiler, feito aqui. Todos os botões de operação aqui do caminhão. Esse é o aquecedor por ventilação, esse daqui. E no chão inteiro a gente tem parte de aquecimento também, toda por água para aquecer esse chão. Ou seja, o sistema de calefação por ar aquece rapidinho toda a cabine. E depois o piso, com água quente, mantém o calor por mais tempo. Ali embaixo dos assentos tem um boiler com 80 litros. E ao lado compartimentos, porque o piso aqui é elevado. E isso cria uns nichos enormes no chão da sala. A cozinha é totalmente elétrica, nada de gás por aqui nesse caminhão, e tudo com equipamentos da Bosch. Fogão por indução e o micro-ondas grandão junto com o forno. Dá para cozinhar tranquilo para 6 a 8 pessoas. Ao lado, o lava-louças, que parece até um luxo, mas na real economiza água. Não, máquina de Ela tem máquina lavar. de lavar louça. Para a mesma quantidade de pratos, uma pessoa gastaria mais ou menos uns 10 litros lavando na pia. E ele usa só 6 litros. E para fechar, aquele sistema de água ali tem um filtro duplo com um extra de infravermelho que trata toda a água para consumo. Tudo isso pensando para funcionar em qualquer lugar do mundo.
E a geladeira não é exatamente igual a de casa, mas olha, eles quiseram chegar ao mais perto possível disso aqui dentro. E conseguiram, porque ela é bem espaçosa, com 2 gavetas grandonas de freezer na parte de baixo. Tudo pensado para dar aquela sensação de estar em casa, mesmo no meio da estrada. Aqui no banheiro eles instalaram calefação direto na parede, perfeito para aqueles dias frios. O vaso é inteligente, separa o número 1 do número 2. Com isso dá para usar quase um mês sem precisar esvaziar o compartimento sólido. A urina vai para um tanque separado, super prático. Também colocaram dispensas para o shampoo e escovas de dente. Tudo super organizado. No teto, um exaustor potente elimina rápido a umidade do banho quente. É um banheiro espaçoso à altura desse caminhão tamanho família. No fim das contas, são esses e muitos outros detalhes que fazem toda a diferença nesse caminhão. O Ed e a família dele investiram mais de 2 anos para construir um caminhão que ficasse exatamente do jeito que eles sonharam. Então, também ele segura o calor, segura o frio e o barulho, né? Ele perguntou se ele tinha lá, esse aspirador é ótimo, o melhor do mundo. Só que lá a gente não tem um aspirador, a gente tem um secador de cabelo. O produtor falou assim pra mim: qual dos dois você quer? Você quer um secador ou você quer um aspirador? Vocês acham que eu escolhi? Não dá pra ter tudo nessa vida, na verdade. Um secador, né? Agora eu fico, vai fazer comigo. Logo ali fica uma outra cabine, que é a cabine da Maëlle, que ela dorme ali. Então na França tem uma norma que toda vez que você tem um dormitório que ele é meio alto, você precisa pôr uma escadinha de saída. Daí o Eric criou esse armário que quando você abre, tem a escadinha logo ali. Eu espero muito que vocês tenham curtido o tour do Manny. Agora, se você ainda não assistiu o tour do Kong, para você poder comparar as diferenças de um caminhão novo com um caminhão mais antigo, que é o Kong, totalmente reformado, eu vou deixar aqui nos cards para você o tour interno e o tour externo. Nos vemos no próximo vídeo.